Prontos, vamos ao ar daqui a nada. Muito bem. Procure partilhar a live. Partilhe a live. Partilhe a live. Está no sítio público. Sim, partilhe a live. Partilhe a live. Muito bem. Boa tarde. Está bem enquadrado? Está bem? Muito bem. Bom, hoje, dia 31 de maio de 2026, vamos fazer uma conversa rápida de uns 5, 10 minutos sobre aspectos bastante importantes e que vale a pena pensarmos. Por isso eu quero te pedir para fazer uma coisa bem simples. Partilha este link nos seus grupos do WhatsApp. Partilha este link agora rapidamente nas suas páginas e convida os seus amigos, os seus familiares para discutirmos uma coisa muito pontual, que são os processos políticos moçambicanos. Como é que eles ocorrem? Os processos políticos moçambicanos têm uma característica muito específica e que às vezes nos passa de tempo em tempo, muitas das vezes num ciclo de 50 anos, que são 5 décadas, e nós estamos numa fase muito sensível. Nós temos uma nova fase dos processos políticos e eu queria partilhar convosco isso rapidamente. Mas antes, permita-me fazer uma coisa. Eu recebi este livro, oferecido pelo pastor Edivaldo Simão, um grande coach de liderança. Eu te aconselho a ler este livro. É um livro bastante interessante, de códigos de acesso para uma vida próspera e abençoada. Misturado entre a questão de crenças, mas também uma questão de determinação para atingir grandes resultados na vida. E outro livro que foi oferecido por uma amiga, Tu és o mestre do teu destino. Muitas das vezes nos perguntamos o que é que nós estamos a viver, por que é que estamos a viver essa vida, mas a vida não é um acaso, é uma escolha. Aquilo que nós estamos a viver hoje é uma escolha que nós fazemos. E eu pessoalmente fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de lutar por Moçambique. E ninguém vai parar isso, ninguém vai incomodar isso. Quando eu estava na Alemanha recentemente, eu fiz menção de que em junho nós vamos votar no presidente Venâncio Mondlane na nossa convenção nacional. E alguns amigos muito próximos, outros muito importantes, disseram: olha, o seu partido é democrático, como é que você faz campanha para o seu presidente? Eu vou vos explicar isso nos processos políticos. E que bom que hoje eu não vos falo como secretário-geral, porque, como sabem, toda organização tem ciclo eleitoral, não é? Eu fui indicado pelo presidente na anterior Convenção Nacional, aliás, no Conselho Nacional, e o nosso mandato, ou o meu mandato, terminou na sexta-feira. Então, o que significa que agora estamos num período preparatório para reeleger ou para eleger pela primeira vez o nosso presidente Venâncio Mondlane. É por isso que eu sempre pautei por mostrar essa postura de que nós temos que votar em junho no presidente Venâncio Mondlane. E quando os amigos criticaram, estás a fazer uma pré-campanha, eu disse: que seja uma pré-campanha, mas sejamos honestos. O único líder capaz de capitalizar a nossa liderança no Anamola, assim como em Moçambique, é presidente Venâncio Mondlane, e não se discute mais disso. Bom, uma coisa muito simples. Os processos políticos moçambicanos. Para compreender como é que ocorre um processo político moçambicano, você tem que entender algumas coisas básicas. Que nós estamos num sistema democrático,
O país é considerado democrático, coisa que eu já discuti convosco, de que é uma democracia camuflada, mas, convenhamos, nós temos eleições de 5 em 5 anos, então vamos discutir hoje uma base. Nós temos um país democrático. Se um país é democrático, ele tem que ter partidos políticos. E se tem partidos políticos, nós vamos ter partidos políticos na oposição e partidos políticos no poder. No grupo dos partidos políticos que dominam o poder, nós temos partidos políticos parlamentares. São aqueles partidos que dividem o poder com o partido maioritário. Em Moçambique, diretamente falando, a Frelimo é o partido que controla aquilo que são as decisões a nível da mesa da Assembleia da República e também aquilo que é a governação. A máquina governativa é decidida praticamente a 100% pela Frelimo. Este é o partido maioritário, que controla. Mas também temos partidos que são da Assembleia da República, nomeadamente a Renamo, Podemos, colocada pelo presidente Venâncio Mondlane, toda venha para o nosso presidente, e também temos MDM, e estes partidos, na Assembleia da República, são partidos parlamentares, mas eles não conseguem ter um peso de decisão por causa da percentagem que eles ocupam. Agora, como é que o sistema político em Moçambique está a funcionar para que durante 50 anos, e também, não só 50 anos, mas também depois de 1994, nas primeiras eleições, a Frelimo conseguir dominar as decisões de todo o nosso país durante todo esse período? Com todos os partidos de oposição que já nasceram, já existiram. É muito simples. É uma estratégia base que os partidos políticos no poder, não só no contexto moçambicano, mas africano também, eles usam para destruir os partidos de oposição por dentro. Quais são as técnicas que os partidos no poder utilizam para destruir a sua oposição e controlar o sistema político? Aquilo que eu quero partilhar convosco hoje. É muito simples. Primeira coisa, eles controlam os cérebros. Eles te mobilizam. Vou dar um exemplo concreto, eu não gosto muito de falar das pessoas, vou falar de mim. E também posso falar de outras pessoas, como Egídio Vaz, que eu estou na Frelimo. Egídio Vaz, quando esteve na Renamo, ele era um quadro fenomenal. Ele tinha abordagens críticas que tinham como foco principal desenvolver Moçambique. Deram-lhe limitações profissionais, por exemplo. O que é uma limitação profissional? É tirar você a capacidade de ter empregabilidade. Fecharem-te as portas. O sistema faz isso. É a primeira coisa. Quando te fecham as portas, você fica um desempregado, você começa a se recordar que tem família para alimentar, tem necessidades pessoais, e você começa a tentar pensar uma alternativa que é fazer negócio. Também são fechadas as portas. Isso é válido para um empresário de sucesso que, por exemplo, quer apoiar uma causa da oposição. Ele é cortado dos links, é ameaçado, ele é, literalmente falando, paralisado de exercer o seu exercício comercial. Então, pensem comigo no indivíduo que tem família, que tem projetos pessoais, quer fazer uma revolução através de um partido de oposição num contexto democrático, ele é tirado do emprego, começa a passar necessidades, os seus negócios param de funcionar, as suas empresas são fechadas, os clientes já não podem ir lá porque estão com medo, tem represálias. Então, este é o primeiro passo. Começa a te fragilizar. E imagina se isso acontece com um político. Você fica totalmente fragilizado a nível econômico. Eu podia trazer 1000 exemplos. Eu sou exemplo disso. E estes exemplos que eu fiz menção, muitos jovens na política tiveram estes problemas. Mas depois, isso pode não resultar. Quando é que não resulta? Quando você mostra pujança, você mostra determinação. Você diz, eu vou passar fome, eu vou passar sede, eu vou passar privações, eu vou ser desprezado na família, eu vou ser desprezado com os amigos, com os colegas de trabalho, mas eu estou comprometido com a causa maior. E a causa maior, muitas das vezes, é o teu país. É o teu país, é a libertação do teu país. Aí eles passam para o nível 2 para fazer aquilo que é o controle do sistema político. Se não conseguem te paralisar por via da escassez, te mobilizar por causa das questões econômicas, eles vão começar agora a subir de nível. Podem procurar a tua família para te intimidar, podem procurar assim alguém muito próximo para te ameaçar, vão encontrar alguma saída para te passar um recado de que, olha, você está no lugar errado, você precisa se reposicionar, precisa mudar. Esta questão também traz uma desestabilização naquilo que é a nossa causa. Mas é possível, com cometimento, com persistência, conseguir controlar isto. E esta fase até é menos complexa.
Nós temos agora um terceiro nível mais complicado que os sistemas africanos, os partidos maioritários no poder, nos países africanos como Moçambique, eles utilizam. Este é o terrível. Este é a manipulação das nossas mentes. A manipulação do líder, a manipulação dos colegas, a manipulação do corpo partidário. Como é que eles fazem isso? Muito simples. Infiltram 1, 2, 3, 4 pessoas com um posicionamento audível na liderança e começam a criar narrativas. Criam uma série de narrativas para descredibilizar um ao outro. Um exemplo, o A vai falar mal do B, o B vai falar mal do C, o C vai falar mal do D. E no final, neste jogo, o líder tem que tomar uma posição. E muitas das vezes, no contexto moçambicano, com ataques do partido no poder, nós já vimos casos semelhantes acontecer. Deixa eu trazer aqui um exemplo de desestabilização de um partido político por via de infiltrados. Renamo. Quando o presidente falecido, grande líder moçambicano, Davis Mbepo Simango, ele ascendeu para liderar Beira, ele foi o primeiro autarca na qualidade de membro da Renamo. Fez uma governação fenomenal, fez uma governação impecável, mudou 360 graus o rumo da beleza e do sucesso que Beira tinha comparativamente ao período transato e começaram a criar uma narrativa no segundo mandato. A terminar o primeiro mandato para o segundo mandato, começaram a criar narrativa. Foram falar com o presidente Jacama de olha, o Davis Simango quer tirar o teu lugar. Por quê? Porque ele apoiava os militares, apoiava as pessoas e não aceitava corrupção. Ele não aceitava se vender. Ele não aceitava pegar recursos da Beira para passar para terceiros. O que o sistema fez? O sistema conseguiu infiltrar um grupo muito restrito da confiança de Jacama e conseguiu convencer a ele que Davis Simango, com aquela perfeição de trabalho, com aquele profissionalismo que fazia, ele queria trair o Davis Simango. Eu não sei se o Afonso Jacama, não sei se a vossa geração se recorda. Eu fazia parte daquela juventude e percebi isso. Eu vivia na Beira e conheço essa história. E uma coisa muito interessante aconteceu. Afonso Jacama toma a pior decisão política da sua vida, que era tirar um quadro completamente capacitado, completamente organizado e preparado para organizar o país. E expulsa Davis Simango. Por que eu digo que Davis Simango era um quadro capacitado e ele não saiu a perder a ser expulso como resultado da manipulação do sistema? Vou te explicar. Se Davis Simango não fosse um quadro qualificado, ele não teria a história que teve depois. Se formos a ver, a Renamo perde Davis Simango candidata-se como independente, consegue ganhar Beira, funda MDM e MDM chega a ter 4 municípios. Município da Beira, município de Gurue, município de Quelimane e um 4º município. Eu quero vos dizer uma coisa. Nenhum líder político na 3ª posição em Moçambique, atrás da Frelimo, Renamo conseguiu fazer o que a MDM já fez. E hoje conseguiram manter a cidade da Beira. E recordem-se, quando anunciou-se em 2023 as eleições, onde roubaram o voto do nosso presidente, o presidente do povo, Venâncio Mondlane, em Maputo, quando concorreu para ser o nosso autarca de Maputo, anunciaram um resultado de 64 autarquias a favor da Frelimo, uma a favor da MDM. Por quê? Porque a MDM é robusta e foi coerente. Agora, vou vos dizer uma coisa. Por que eu falo desse exemplo? Para mostrar como é que a Renamo perdeu um quadro. Por causa de mentiras, por causa de uma construção. E os líderes dos partidos políticos da oposição devem ser muito atentos para não caírem em armadilhas dessa natureza. E vou-vos contar mais uma coisa interessante. Quando Davis Simango sai, a Renamo ficou desestabilizada e nas eleições autárquicas seguintes não conseguir ter o número de municípios, praticamente, como posso dizer, que tinha em 2023. E isso foi um caos para a Renamo. Isso foi um caos terrível. Um outro exemplo que eu posso vos dar. Aconteceu também na Renamo, mas não vou desenvolver, foi Raul Domingos. Muitos não sabem como Raul Domingos deixa de ser membro da Renamo, mas também foi uma manipulação. É preciso estudar essas coisas, é preciso pesquisar essas coisas. Eu tenho pesquisado. Vocês sabem que recentemente eu visitei muitas embaixadas e eu estou a fazer um trabalho político para o bem da pátria, para o bem do Partido Anamola, mas também para um crescimento político meu, que é uma obrigação, eu tenho esse direito de fazer isso, mas eu quero vos dizer uma coisa. Nessas andanças eu tenho aprendido muita coisa. É que o sistema não está parado. Um
outro partido que foi muito atacado, MDM. Quando o MDM começa a crescer, aumentou o nível significativamente de deputados. Mas começaram a criar uma narrativa muito bem. Então, nós voltamos aqui. Eu dizia MDM. Como é que MDM é paralisada no tempo? O presidente Davis Mango era um quadro que não podemos aqui levantar hipótese alguma de censura. Era um quadro excelente, obviamente com defeitos como qualquer um. Qual é a grande narrativa que ataca o presidente Davis Mango? Começam a criar histórias de tribalismo. Começam a criar histórias de divisionismo e regionalismo. Como o Davis Mango é de uma etnia que lidera a oposição moçambicana, não sei se vocês sabem isso, PDD, Renamo. MDM, Renamo. Toda a grande oposição nasce da Renamo, que é fruto da região centro do país. E este aspecto começou a incomodar o sistema, e o sistema começou a atacar MDM. MDM, eu sempre digo a MDM, mas é o MDM, que é o Movimento Democrático de Moçambique, começou a atacar o MDM, e o MDM começa a ficar fragilizado, em que quadros começaram a sair. Saiu o Moussa Ismail, vocês conhecem muito bem, não quero falar dele, sabem quem ele é, o que ele faz, muito bem. Sai também um grande quadro do MDM, que é o Manuel do Araújo, um quadro que durante muito tempo fez um grande trabalho, e também sai, o último exemplo que eu vou pegar, só para ter a ideia, o nosso presidente do partido Anamola, Venâncio Mondlane. Qual é a lição de vida que nós temos que tirar com esta questão de desestabilização dos quadros? É muito simples. Enquanto nós estivermos a trabalhar para libertar a pátria, os nossos líderes devem ser vigilantes. Os nossos líderes não podem dormir, não podem, em hipótese alguma. Por quê? Porque o presidente Dhlakama, em vida, arrependeu-se publicamente de ter perdido Davis Mango. E Davis Mango nunca teve aquelas intenções que as pessoas falaram. E nós, depois, fomos verificar o mesmo acontecendo com o MDM. O próprio Davis Mango foi vítima destes ataques. Então, o que é que nós temos que fazer em tempos de batalha? Agora que estamos prestes a entrar num novo ciclo. Vocês sabem, o presidente Venâncio Mondlane foi muito combatido na Renamo, tentou fazer um grande trabalho, e a Renamo acabou expulsando, ou ele acabou renunciando, e fundou a Anamola. As pessoas vão nos atacar, mas nós temos que continuar unidos. Por que eu falo disso hoje nesta live sobre como funciona o processo político moçambicano? Como é que o partido no poder controla as massas da oposição? Ele divide internamente a oposição, ele fragiliza a oposição, ele corrói a imagem e a capacidade dos quadros sêniores, ele corrói a capacidade do líder do partido, ele desgasta a imagem ao longo do tempo para ter um único objetivo. Até o período das eleições, nós vamos lá fragilizados. Agora, vão entender por que eu faço menção desse aspecto, porque nós estamos a nos preparar para ir no maior evento decisivo do Anamola. E nós temos que estar conscientes que o inimigo não está a dormir, não. O inimigo vai trazer narrativas terríveis. O inimigo vai fazer tudo para dizer que A não presta, B não presta, C não presta e D não presta. E um dos exemplos que tentaram usar e não vai funcionar foi quando eu publiquei que foi uma honra trabalhar ao lado do meu líder, Venâncio Antônio Bila Mondlane. Por que foi uma honra? Porque o meu mandato terminou na sexta-feira. Eu não sei se será renovado, pode ser renovado, pode não ser renovado, mas numa avaliação clara, meus irmãos, trabalhar ao lado do presidente Venâncio Mondlane foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Se me perguntarem se quero renovar ou não, isto depende do líder, não é uma questão de debate. Mas eu afirmei de que, e volto a afirmar, foi uma honra trabalhar com o meu líder. Um grande líder, Venâncio Mondlane, aprendi muito neste período. Todo o desejo de qualquer jovem seria aprender ao lado de um grande gigante. Outra coisa que eu disse naquela live foi sair de cabeça e com dignidade. Por quê? Porque eu saio do mandato, posso ir no outro mandato, posso não ir. Eu termino, eu saio do mandato com dignidade. Por que eu saio com dignidade? Porque eu exerci com zelo. Eu cuidei do povo, servi as orientações do presidente Venâncio Mondlane, ouvi o que ele queria que foi feito, cometi erros,
maior parte deles reconhecia, aprendi com eles, e isso me fez declarar de que eu saio com dignidade nesta posição. E eu digo uma coisa, é um sair do fim do mandato, não é uma questão interrompida. Então, é importante compreender de que neste processo político em Moçambique, as pessoas vão procurar sempre um ponto aqui, um ponto ali, para fazer a cabeça dos líderes e fragilizar a liderança. E nós, agora, a minha recomendação é que, num contexto onde o inimigo ataca os partidos políticos, o inimigo mina a relação entre os membros, coloca um membro contra o outro, semeia fofocas, intrigas, mentiras, meus caros, responsabilidade total. Ouvir, confrontar e tomar decisões sábias. Por quê? Senão corremos risco de tomar a decisão que Afonso Dhlakama tomou outrora, que PDD viveu, que MDM viveu, que outros partidos de oposição não sobreviveram. A Namola é um partido muito jovem e precisa estar muito preparado para a bomba que está a vir. Há uma bomba grande que está a vir, que vai nos atacar em 2028, 2029, e não podemos estar distraídos. Nós somos proibidos, porque o povo conta conosco. O povo conta comigo. O povo conta com cada jovem que abriu mão de tudo para defender essa causa. Então, este período é sensível. Por que eu digo que é sensível? Porque os jovens podem se distrair. E eu quero pedir, meus jovens, caros moçambicanos, vamos a Nampula votar exclusivamente no único líder moçambicano que consegue unir-nos de Rovuma a Maputo, na diáspora e no seio partidário do Anamola, que é o presidente Venâncio Antônio Bila Mondlane. Não podemos aquecer a nossa cabeça com isso. Temos que conseguir guardar. Não podemos, não devemos. Podemos, já não é muito fácil usar esse termo, tá bem? Então, nós não devemos nos distrair. Eu quero pedir, por favor, nós temos que estar concentrados, porque senão vão colocar na nossa cabeça, o líder Venâncio não é bom líder, porque ele é isso. Vão pegar um defeito do líder aqui, um defeito do líder acolá, vão juntar e vão caricaturar o nosso líder Venâncio e vai dizer, não votem nele, não vamos nos enganar. Nós estamos concentrados. E eu digo isso diretamente aqui convosco. Nós temos que votar no presidente Venâncio e acabou. Não se fala mais disso. Este é o primeiro ponto que eu quero partilhar convosco. E o último ponto de como é que o sistema político elimina, ataca os nossos cérebros. Último golpe. Quando não funciona, entendam muito bem, quando não funciona, eles passam para um nível drástico. Aconteceu com Elvino Dias. Tentaram o jovem de todas as formas. Quando já não funciona, eles abatem-te. E a causa perde homens comprometidos com a causa do povo, homens comprometidos em libertar o país. Meus irmãos, essa é a fase mais difícil, mais dolorosa da caminhada política. Quando eu penso que posso deixar minhas filhas sozinhas a qualquer momento, quando eu penso que posso deixar esse mundo a qualquer momento, isto afeta-me psicologicamente e afeta qualquer um homem que luta pela causa de um país. Mas vou-vos dar uma vantagem, é que nós não estamos com medo, nós estamos a vir, nós não estamos com medo, nós estamos a vir. Eu quero ver vocês escreverem isso aí. Escrevam aí, nós não estamos com medo e nós estamos a vir. Escreva isso, meu irmão, escreva aí, nós não estamos com medo e nós estamos a vir. Em 2028, a Namola está a vir. Em 2029, a Namola, com a liderança do presidente presidente Venâncio Antônio Bila Mondlane, nós estamos a vir. Estamos a vir derrubar esse sistema. Estamos a vir limpar. Todos os municípios, os 65, vamos limpar. O povo vai apoiar a Namola, o povo vai apoiar o nosso líder Venâncio Antônio Bila Mondlane, e que fique registrado na história que o Messias Warreno, enquanto serviu no partido, ele serviu apoiando in the level, com tudo que podia, a causa moçambicana, e vamos continuar a apoiar até as últimas consequências. Nós não vamos parar por aqui, mas temos que estar firmes e atentos a estes 3 níveis. Primeiro nível, eles vão
imobilizar através da economia. Se tem emprego, vão te tirar emprego, eles sabem como fazem isso. Eu perdi emprego, sei disso, eu estou a falar uma coisa séria, é muito sério isso. Eles vão te imobilizar na economia, seja um empresário, vais começar a ver tua mercadoria no estoque, não sair. Eles vão passar para outro nível, que é o nível, infelizmente, de fofocas, de intrigas nos grupos, e eles ainda vão tentar dividir por dentro. E quando tudo isso não funcionar, quando o líder continuar firme, persistir, eles vêm e vão lutar para te abater. Por isso, meus caros, protejam os líderes que estão a defender a vossa causa, protejam o nosso líder Venâncio Mondlane, porque ele é a única chave, ele é o único PIN, escreva aí, é o único PIN que nós temos, o presidente Venâncio Mondlane, para libertar a nossa causa. E nós, jovens, vamos continuar a apoiar o presidente Venâncio, vão tentar nos abalar, vão tentar nos dividir, vão criar narrativas, mas nós não vamos recuar. Seja em Moçambique, seja na diáspora, nós estamos firmes. Eu, Messias Warren, estou firme e vamos até últimas consequências contra este sistema. Em África, em Moçambique. Meus irmãos, se não fizermos isso agora, não ficarmos atentos, vocês vão ver brevemente partidos a se corroerem, a se destruírem, a perderem força. Mas no nosso partido não vão fazer isso, porque nós vamos com tudo em junho, já agora, a partir do dia 1, grande preparação para votar presidente Venâncio Antônio Bila Mondlane, no dia 20 de junho, nosso presidente, para dirigir aquele que é o maior partido da oposição e, acima de tudo, repito, em 2028, ganharmos as autarquias e também em 2029 fazermos uma limpeza, aquilo que é na casa do povo. Meus irmãos, esta é a parte número 1 da minha live que eu queria discutir convosco, como é que opera o sistema político moçambicano nesses 3 níveis. Mas, atenção, o terceiro nível é o nível último, crítico da morte, mas nós não temos medo da morte, nós chegamos aqui com um propósito, fomos nascidos para lutar por uma causa maior, por isso, anotem isto, nós não vamos recuar, Messias Warreno não vai recuar, Messias Warren não vai desistir, a causa da Namola é minha prioridade, presidente Venâncio Mondlane é minha prioridade e vamos continuar a lutar para trazer respostas para o nosso país. Sobre África e outros modelos, outros exemplos, fique atento à minha próxima live dentro de dias. A minha próxima live dentro de dias, quero trazer um pin muito grande para vos mostrar como é que Tomás Sankara morreu, como é que os grandes líderes morreram, o que aconteceu. Eram os conselheiros, as pessoas mais próximas, que confiavam bastante. Mas sobre isso, vamos falar na próxima live. Fique preparado de que nós estamos a organizar o país e não vamos desistir. Vamos organizar este país e não vamos desistir. Olha, como diz meu mestre, um forte abraço, um beijo e tchau!